Você já tentou imaginar um único lugar que guardava todos os segredos do mundo? Um edifício onde cada história contada, cada descoberta feita e cada pergunta feita era escrita e armazenada. Isso não é fantasia. Não é um conto de uma galáxia distante. Tal lugar realmente existiu, aqui na Terra. Era chamada a Biblioteca de Alexandria. Por séculos, ela se ergueu como um monumento à curiosidade humana. Um farol brilhante de ambição intelectual em um mundo que apenas começava a se entender. Era a maior coleção de conhecimento que o mundo antigo já tinha visto. Um lugar onde as mentes de gênios de todas as civilizações podiam se encontrar nas páginas silenciosas dos pergaminhos. Mas aqui está o mistério. Este incrível repositório do pensamento humano, este vasto universo de informações, desapareceu. Sumiu da história, levando consigo incontáveis segredos que ainda estamos tentando redescobrir hoje. O que aconteceu com ela? Para onde foi todo aquele conhecimento? A história da Biblioteca de Alexandria é mais do que apenas um relato histórico de um edifício e seus livros. É um conto de advertência sobre a fragilidade do conhecimento. É uma história de detetive cheia de evidências perdidas. Ela nos lembra que o que é conhecido pode ser perdido, e o que é perdido pode mudar o curso do nosso futuro, deixando-nos a nos perguntar o que poderíamos ter nos tornado se ela tivesse sobrevivido. Nossa história começa em uma cidade nascida dos sonhos de um imperador, Alexandria, no Egito. Fundada por Alexandre, o Grande, por volta de 331 a.C., foi projetada para ser um cruzamento de culturas e comércio. Após a morte de Alexandre, seu general, Ptolomeu I Sóter, assumiu o controle do Egito. Ele queria fazer de Alexandria não apenas a cidade mais rica, mas a mais inteligente. Ele imaginou um centro de aprendizado que atrairia os maiores pensadores da época. E assim, no início do século III a.C., o grande projeto começou. O Museion, ou Instituição das Musas, foi estabelecido, e em seu coração estava a grande biblioteca. Um lugar destinado a abrigar a sabedoria coletiva da humanidade. Esta não era apenas uma biblioteca como a conhecemos hoje. Era um instituto de pesquisa, uma academia, um centro de estudos. Estudiosos viviam e trabalhavam lá, apoiados pelo Estado. Sua missão era simples, mas ambiciosa: coletar uma cópia de cada texto conhecido no mundo. Era uma declaração de poder. A dinastia ptolomaica entendia que o conhecimento não era apenas iluminador, era uma ferramenta de império. Ao controlar a informação do mundo, eles poderiam controlar a narrativa da história, da ciência e da filosofia. Eles buscavam construir um império não apenas de terra, mas da própria mente humana. Um objetivo tão grandioso e perigoso quanto qualquer conquista militar. Como se faz para coletar todo o conhecimento do mundo? Os governantes de Alexandria empregaram métodos que eram tanto engenhosos quanto impiedosos. Foi uma missão patrocinada pelo Estado de aquisição intelectual em uma escala nunca antes vista. Agentes reais foram despachados para todos os cantos do Mediterrâneo e além. Eles viajavam para mercados de livros em Atenas e Rhodes, armados com imensa riqueza, para comprar quaisquer pergaminhos que pudessem encontrar. Suas ordens eram adquirir textos sobre todos os assuntos imagináveis: poesia, matemática, astronomia, medicina, história e direito. Nenhum campo de estudo era considerado muito obscuro ou muito trivial para a grande coleção. Os métodos de aquisição nem sempre eram diretos. Este era um projeto de poder. E o poder muitas vezes flexiona as regras. Uma das políticas mais famosas foi um decreto referente aos navios que atracavam no porto de Alexandria. Toda embarcação que entrava no porto era revistada, não por armas ou contrabando, mas por livros. Quaisquer pergaminhos encontrados a bordo eram apreendidos e levados para a biblioteca. Lá, escribas habilidosos copiavam meticulosamente os textos. Os pergaminhos originais eram então mantidos para a coleção da biblioteca,
e as cópias recém-feitas eram devolvidas aos proprietários originais. Essa prática, embora controversa, garantia que até documentos raros, de posse privada, chegassem às prateleiras da biblioteca. Essa política de coleta agressiva transformou a biblioteca em um caldeirão do pensamento global. Não era apenas um repositório de conhecimento grego. Ela guardava histórias egípcias, escrituras judaicas, mapas astronômicos babilônicos e talvez até sabedoria de lugares tão distantes quanto a Índia. O trabalho não parava apenas na coleta. Os estudiosos da biblioteca tinham a tarefa monumental de tradução, organização e edição. Eles traduziram obras importantes, como a Bíblia hebraica para o grego, criando a Septuaginta. Eles padronizaram textos, criaram os primeiros sistemas de gramática e pontuação, e compilaram catálogos para navegar pelos vastos arquivos. Eles não eram apenas bibliotecários, eles estavam moldando a própria estrutura da informação. O que exatamente esse tesouro continha? Disse que, em seu auge, a biblioteca abrigava até 500 mil de pergaminhos de papiro. Neles estavam as obras completas de Homero, Platão e Sócrates. Havia peças de Sófocles e Eurípides, muitas das quais agora estão perdidas para sempre. Havia tratados científicos que mapeavam as estrelas e o corpo humano. Eratóstenes, um bibliotecário de lá, calculou a circunferência da Terra com precisão assombrosa. Herói de Alexandria documentou dispositivos movidos a vapor, formas iniciais de robótica. Era um lugar onde ciência, arte e espiritualidade não eram vistas como separadas, mas como diferentes facetas da mesma busca humana por compreensão. Imagine os segredos que estavam escondidos dentro daqueles centenas de milhares de pergaminhos. Pensamos em nossa tecnologia moderna como única, um produto dos últimos séculos. Mas e se eu lhe dissesse que ideias muito à frente de seu tempo estavam sendo exploradas em Alexandria há mais de 2000 anos? Os pergaminhos continham mais do que apenas poesia e filosofia. Eles guardavam os projetos de tecnologias esquecidas, mapas detalhados de um mundo que pensávamos ser desconhecido pelos antigos, e teorias científicas que não seriam redescobertas por mais de 1 milênio. Não era apenas uma coleção do passado, era um vislumbre de um futuro que nunca aconteceu. Considere o trabalho de Herói de Alexandria, um engenheiro que viveu e trabalhou na cidade. Seus escritos descrevem dispositivos que eram nada menos que revolucionários. Ele documentou o aeolípile, uma simples máquina a vapor que usava jatos de vapor para criar movimento rotativo. Embora provavelmente fosse vista como uma curiosidade, era um protótipo funcional de energia a vapor, 1700 anos antes da Revolução Industrial. Ele também descreveu portas de templos automatizadas que se abriam com fogo, sistemas complexos de engrenagens e polias, e até mesmo um carrinho programável. Que outras maravilhas tecnológicas foram descritas em textos que não sobreviveram? Talvez o caminho para o nosso mundo moderno pudesse ter sido muito, muito mais curto. A coleção de mapas da biblioteca é outra fonte de mistério duradouro. Os marinheiros antigos eram muito mais capazes do que geralmente lhes damos crédito. Acredita-se que a biblioteca possuía cartas detalhadas de linhas de costa e rotas marítimas, compiladas a partir dos relatos de milhares de viagens. Algumas teorias sugerem que esses mapas representavam terras muito além do mundo conhecido, talvez até as Américas. O mapa de Piri Reis, um mapa do século XVI, que parece mostrar partes da costa da Antártica antes de ser coberta por gelo, diz-se ter sido desenhado usando mapas-fonte mais antigos da Biblioteca Imperial em Constantinopla, mapas que poderiam ter sido cópias de originais de Alexandria. O conhecimento da geografia do mundo pode ter sido muito mais completo do que podemos provar agora. Além da tecnologia e da geografia, a biblioteca abrigava um universo de pensamento que desafiava as ortodoxias da época. Ela guardava textos de inúmeras religiões e tradições espirituais, muitas das quais foram posteriormente suprimidas ou apagadas.
Ela abrigava argumentos filosóficos que questionavam a natureza dos deuses, dos governos e da própria realidade. Essa concentração de conhecimento era uma fonte de imenso poder, mas também era uma fonte de imenso perigo. Ter tantas ideias radicais, tanta informação potente, tudo reunido em um só lugar, era visto por alguns como uma ameaça. Uma ameaça à estabilidade política, uma ameaça à autoridade religiosa e uma ameaça à ordem estabelecida do mundo. Um lugar de tamanho poder e conhecimento sempre faria inimigos. A história da destruição da biblioteca não é um evento único e simples. É um processo lento e doloroso de declínio e decadência, pontuado por momentos de violência catastrófica. Não há um único culpado, mas muitos. O fim da Biblioteca de Alexandria não foi um único incêndio, mas uma série de golpes desferidos ao longo dos séculos, impulsionados pela guerra, pela política e pela intolerância religiosa. O primeiro grande golpe é frequentemente atribuído a Júlio César. Em 48 a.C., durante sua guerra civil, César foi sitiado em Alexandria. Ele ordenou que a frota egípcia no porto fosse incendiada para evitar que caísse em mãos inimigas. De acordo com alguns escritores antigos, o fogo se espalhou dos docas e consumiu uma parte da biblioteca, ou talvez um armazém onde os pergaminhos estavam sendo guardados. Embora os historiadores debatam a extensão desse dano, isso marca o início do trágico declínio da biblioteca. Foi uma ferida da qual a instituição nunca se recuperou totalmente. O incêndio simbolizou uma mudança no mundo romano. A era da curiosidade intelectual defendida pelos gregos estava dando lugar a uma era de conquista militar e pragmatismo político. A busca do conhecimento por si só estava se tornando um luxo que a nova ordem mundial não podia mais pagar. As sombras estavam se reunindo em torno desse farol de luz. A biblioteca continuou a existir, mas era uma sombra de seu antigo eu. Nos séculos seguintes, ela sofreu com o abandono e a falta de financiamento, à medida que a dinastia ptolomaica desaparecia e o domínio romano se estabelecia. Então, veio um ataque mais deliberado e ideológico. No século IV d.C., o Império Romano havia abraçado o cristianismo. Os antigos templos e instituições pagãs eram agora vistos como relíquias de um passado pecaminoso. Em 3901 d.C., o imperador romano Teodósio I emitiu um decreto proibindo rituais pagãos. Encorajado por isso, o patriarca de Alexandria, um homem chamado Teófilo, liderou uma multidão para destruir o Serapeu, um templo que abrigava uma biblioteca filial com dezenas de milhares de pergaminhos. Esse ato não era sobre estratégia militar. Era sobre apagar uma visão de mundo concorrente. O conhecimento nos pergaminhos era visto como herético, um desafio à verdade singular da nova religião estatal. A destruição do Serapeu foi uma declaração poderosa de que não havia mais espaço para uma multiplicidade de ideias. O capítulo final, e talvez o mais debatido, na ruína da biblioteca, vem com a conquista muçulmana de Alexandria em 642 d.C. De acordo com uma história, o comandante perguntou ao califa o que fazer com os livros. Disse que o califa respondeu: se esses livros concordam com o Alcorão, são redundantes. Se o contradizem, são heréticos. E assim, os pergaminhos restantes teriam sido usados para aquecer os banhos da cidade. Embora muitos historiadores modernos considerem essa história uma fabricação posterior, ela captura o espírito de uma época em que o conhecimento era julgado por sua conformidade com o dogma. A destruição da biblioteca não foi apenas a perda de um edifício, foi a perda de 1000 futuros possíveis. Com cada pergaminho que virou cinzas, um pedaço de nossa memória coletiva humana foi apagado. Só podemos especular sobre a extensão total do que foi perdido, mas os fragmentos sobreviventes e as referências de outros textos antigos nos dão pistas assustadoras. Perdemos inúmeras obras literárias. Conhecemos mais de 120 peças escritas pelo trágico grego Sófocles, mas temos apenas 7. Onde estão as outras?
provavelmente estavam em Alexandria. Perdemos histórias que poderiam ter respondido a perguntas fundamentais sobre civilizações antigas, suas origens, seus triunfos e seus fracassos. A perda na ciência e tecnologia é talvez a mais impressionante. Imagine um mundo onde a revolução científica aconteceu 1000 anos antes. O trabalho de astrônomos como Aristarco de Samos, que propôs um modelo heliocêntrico do sistema solar muito antes de Copérnico, estava armazenado na biblioteca. Suas ideias foram descartadas e esquecidas, forçando-nos a esperar 17 séculos para colocar o Sol de volta no centro do nosso sistema solar. Que outros avanços científicos foram documentados nesses pergaminhos? Talvez houvesse textos médicos avançados, estudos anatômicos detalhados, ou conceitos matemáticos que tivemos que redescobrir dolorosamente por conta própria nos últimos séculos. Mesmo os textos que sobreviveram oferecem dicas tentadoras de um poço mais profundo de conhecimento. O mecanismo de Anticítera, uma complexa calculadora astronômica recuperada de um naufrágio antigo, mostra um nível de engenharia mecânica que os estudiosos não achavam possível para aquela era. Este dispositivo, um antigo computador analógico, provavelmente foi baseado em teorias e designs aperfeiçoados pelos estudiosos de Alexandria. É um eco físico do tipo de conhecimento que era comum dentro das paredes da biblioteca, mas que nos parece milagroso hoje. Quantos outros dispositivos assim existiram? Quantos foram descritos em manuais e projetos que agora estão perdidos no pó? A triste verdade é que nunca saberemos ao certo. Não há um catálogo dos pergaminhos perdidos, nenhuma lista definitiva do que estamos perdendo. Ficamos com fantasmas e ecos. Vemos a influência da biblioteca nas obras de estudiosos romanos e árabes, que tiveram acesso a alguns de seus textos antes da destruição final. Eles preservaram fragmentos de matemática, medicina e filosofia gregas, formando uma frágil ponte de conhecimento através das idades das trevas. Mas essa ponte só podia carregar uma fração da carga original. O resto caiu no abismo da história esquecida, deixando-nos para sempre a nos perguntar sobre o mundo em que poderíamos estar vivendo hoje se a biblioteca tivesse sobrevivido. E se a história não terminar com fogo e destruição? E se parte do conhecimento foi salva? É aqui que a história se confunde com a lenda, mas é uma ideia fascinante. Os estudiosos de Alexandria não eram ingênuos. Eles devem ter visto as crescentes ameaças da instabilidade política e do fanatismo religioso. É plausível, até provável, que alguns deles tenham tomado medidas desesperadas para preservar seus textos mais preciosos. Rumores persistem há séculos de que alguns pergaminhos foram contrabandeados para fora da biblioteca antes de seu fim definitivo. Escondidos em esconderijos secretos, transportados por rotas clandestinas para refúgios mais seguros. Essas histórias frequentemente conectam o legado da biblioteca ao surgimento de sociedades secretas. Grupos como os Cavaleiros Templários, os Rosacruzes e a maçonaria, há muito tempo, são rumores de serem os herdeiros da sabedoria antiga. É possível que seu conhecimento esotérico, seus rituais secretos e seus símbolos misteriosos tenham raízes nos textos salvos de Alexandria? Talvez os pergaminhos contivessem não apenas ciência, mas alquimia, filosofia esotérica e artes místicas. Conhecimento considerado muito poderoso ou muito perigoso para o público, confiado apenas a alguns poucos escolhidos que o guardariam através dos séculos, esperando por um tempo em que a humanidade estivesse pronta para isso. Embora não haja provas concretas para essas afirmações, a ideia não é totalmente fantástica. O conhecimento sempre foi protegido por redes secretas, especialmente em tempos de perseguição. Considere a Casa da Sabedoria em Bagdá durante a Idade de Ouro Islâmica. Foi uma sucessora espiritual de Alexandria, um lugar onde estudiosos traduziram e preservaram muitos dos textos gregos que haviam sobrevivido. Talvez esses estudiosos tivessem acesso a mais do que apenas as obras publicamente conhecidas.
Talvez fizessem parte de uma cadeia de guardiões, transmitindo uma biblioteca oculta ao lado da visível. Esse conhecimento oculto pode ter influenciado silenciosamente o curso da ciência, da arte e da política nos bastidores. Podemos ver indícios tentadores desse conhecimento perdido mesmo hoje. Certos textos medievais e renascentistas sobre arquitetura, matemática e filosofia exibem uma sofisticação que parece surgir do nada. Poderiam ser baseados em fragmentos redescobertos da coleção oculta de Alexandria? A ideia de que um fluxo secreto de conhecimento avançado tem fluído sob a superfície de nossa história é poderosa. Sugere que nosso progresso não foi uma ascensão constante, mas um processo de redescoberta, guiado por mestres esquecidos, cujas vozes foram quase silenciadas, mas nunca completamente extintas. O legado de Alexandria pode não estar em ruínas, mas escondido à vista de todos, esperando por aqueles com olhos para vê-lo. A história de uma grande biblioteca sendo destruída pode parecer uma tragédia distante e ancestral. Mas somos tão diferentes hoje? Construímos uma nova biblioteca de Alexandria. É mais vasta e acessível do que qualquer coisa que os Ptolomeus poderiam ter sonhado. É a internet. Uma rede global que detém uma quantidade impressionante de conhecimento, criatividade e comunicação humana. Podemos acessar enciclopédias inteiras, artigos científicos e obras de arte com o clique de um botão. Carregamos a biblioteca em nossos bolsos. Temos, em teoria, democratizado o conhecimento em uma escala que seria inimaginável para os estudiosos do mundo antigo. Mas esta nova Alexandria também é incrivelmente frágil. Os pergaminhos da antiga biblioteca eram vulneráveis ao fogo e à água. Nossas informações digitais são vulneráveis a algo muito mais insidioso: a exclusão. Dados podem ser apagados em um instante. Um servidor pode falhar. Uma empresa pode ir à falência. Um regime político pode censurar ou reescrever a história digital. Informações que parecem permanentes podem desaparecer sem deixar vestígios. Criamos e compartilhamos vastas quantidades de dados, mas grande parte deles é armazenada em servidores privados, controlados por um punhado de grandes corporações. Essas empresas são os novos bibliotecários, os novos guardiões de nossa memória coletiva. Pense nisso. Quem decide qual informação é priorizada por um mecanismo de busca? Quem escreve os algoritmos que recomendam o que você deve ler ou assistir a seguir? Quem tem o poder de desativar uma voz ou apagar um arquivo controverso? Confiamos nossa memória global a entidades cujo principal motivo é o lucro, não a preservação. Além disso, o volume de informações cria um novo tipo de destruição. Verdades importantes e conhecimento vital podem ser afogados em um mar de desinformação, propaganda e distração trivial. Em Alexandria, o conhecimento era escasso e precioso. Em nosso mundo, é esmagadoramente abundante, mas encontrar a verdade pode ser tão difícil quanto. Então, devemos nos perguntar: estamos vivendo em uma nova era alexandrina, à beira de uma nova idade das trevas? Quem são os guardiões modernos do conhecimento? São os arquivistas tentando salvar sites que desaparecem? São os delatores que arriscam tudo para expor verdades ocultas? Ou somos todos responsáveis por curar e proteger o legado digital que deixaremos para trás? O destino da Biblioteca de Alexandria é um aviso que ecoa através do tempo. Ele nos diz que o conhecimento é um tesouro que é arduamente conquistado e facilmente perdido. E nos força a considerar se nossa própria grande biblioteca, com toda a sua maravilha tecnológica, está mais segura de ser esquecida. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque nos próximos vídeos a gente vai explorar o lado oculto das histórias.